Você já ouviu falar em computação confidencial? Essa tecnologia de segurança protege dados sensíveis enquanto são processados em ambientes de nuvem. É uma grande promessa do setor financeiro. Por isso, será o nosso assunto de hoje no RTM Trends. Bruno Machado, diretor de unidade de OpenShift da Red Hat, empresa líder de Open Source e infraestrutura de nuvem, será um dos nossos convidados, ao lado de André Mazário, nosso diretor de cloud na RTM. Vamos lá? Bom, sejam muito bem-vindos ao RTM Trends, Bruno, André. Muito obrigada pela participação aqui de vocês. Para começar o nosso papo, eu queria que a gente começasse pelo básico mesmo, né? O que é a computação confidencial? Como é que ela funciona? Como é que ela pode ajudar as instituições financeiras? Maravilha. Bem, bom dia e obrigado, Patrícia, obrigado pra gente poder conversar sobre um assunto que particularmente eu gosto bastante. Eu gosto muito da segurança como parte da fundamental da infraestrutura, né? E computação confidencial, acho que a gente pode começar definindo que, primeiro, não é uma tecnologia específica, ela não é uma feature que você habilita em algo, né? Não é alguma coisa tão simples. Computação confidencial é um conceito, uma técnica, né? E no mercado todo mundo vem falando muito disso, né? Como uma feature, né? Como uma possibilidade. E é bom deixar bem claro que isso é uma tecnologia em desenvolvimento. É uma tecnologia ali que tem um consórcio que nasce em 2019, tem features que começam um pouco antes, né? A Intel começou a atribuir isso lá em 2015, as primeiras funcionalidades relacionadas a isso. Então, é uma tecnologia realmente recente, né, em relação a outras que a gente trabalha. E ela se solidificou mais em 2021, principalmente com a liderança aí técnica, posso dizer assim, né, da AMD, com extensões específicas dentro do processador que permitiram algumas funções que são building blocks necessários para você ter o conceito, então, de computação confidencial executado na prática, né? Porque senão, basicamente, a gente fica só no conceitual. Então, ela implementou esses building blocks, essas funcionalidades, e isso vem evoluindo em diferentes camadas, né? Então, computação confidencial, ela começou como uma visão de aplicação, ou seja, minha aplicação tem um enclave, tem um cofre que executa o código, executa a minha aplicação de uma maneira, como eu posso dizer, garantida, né? Com uma garantia de funcionamento, uma attestation, o pessoal fala. Segura, mas no conceito de que você pode verificável, né? Esse é o principal ponto da computação confidencial. Você saber e ter certeza do que aquilo está rodando. Então, isso começou numa camada de aplicação. E se viu nessa evolução que o melhor ponto de fazer isso é no nível de virtualização. Porque hoje, vamos dizer, 2015 isso não era uma realidade, mas hoje é ubíquo você utilizar a virtualização para tudo, você segmentar todas as camadas. Então se entendeu que a camada de virtualização é um ponto interessante para isso. Só que hoje as aplicações elas estão muito focadas em microserviços, em containers, e aí é onde a tecnologia vem evoluindo para aplicar esse mesmo conceito em ambientes de containers. Acho que a gente vai falar bastante aqui sobre, né, tem bastante detalhes sobre isso, mas acho que para fazer uma pequena introdução, eu traria esses principais pontos. Então a gente está falando de validação, um ambiente definido de segurança, né, que é o Trusted Environment, onde está rodando aquilo, aplicado nas tecnologias atuais, a camada de virtualização. E aí, quando você trabalha aplicações de microserviços, você usa essas mesmas primitivas, vamos dizer assim, essas mesmas funcionalidades de isolamento de virtualização, né? Eu gosto sempre de fazer um bom paralelo, porque a computação confidencial, basicamente, é você confiar em quem você não deveria confiar. Então, quando você está falando em computação confidencial, você ter uma verificação de um ambiente que é seu, que é da empresa que está rodando os seus dados, mas num ambiente de terceiros. Então, por isso que num mundo de cloud computing, né, e é independente do vendor, independente da infraestrutura,
você tem que ter um isolamento, uma desconfiança, vamos dizer assim, né? Num modelo de segurança ideal, uma desconfiança de onde você está rodando. E aí é onde entra a computação confidencial. Você poder validar, ter certeza do seu ambiente dentro de uma estrutura que é compartilhada, como qualquer cloud, né? Cloud, no final das contas, é aquela brincadeira, é só um computador dos outros, né? No final das contas. E o container encaixa nesse contexto, como utilizando as primitivas da camada de virtualização, mas agora com uma segmentação a nível de, como eu posso dizer, de itens do software que está rodando, né? E aí é onde a gente entra nos containers confidenciais, né? E aí onde acho que a Red Hat tem bastante coisa para falar sobre isso. Eu sou Nazário e bom dia a todos. Falando de containers confidenciais, que é uma das formas de implementação de computação confidencial, ela vai aplicar justamente esses conceitos também no landscape de Kubernetes. Para aqueles que já conhecem Kubernetes, podem reaproveitar essas mesmas ferramentas utilizando containers confidenciais. E é um conceito também que já está embarcado dentro da landscape da CNCF, que é Cloud Native Computing Foundation. É um conjunto de projetos open source, um deles vai ser containers confidenciais. Além disso, é super interessante porque ele é diferente ali da parte toda de segurança tradicional, onde a parte de criptografia acaba acontecendo a nível de armazenamento ou transferência de dados, né, o transporte. Ele faz a criptografia já em tempo de execução, em runtime, né, em processamento. Camada do processador. Camada do processador. Então, a nível de hardware, e é super interessante justamente porque você confia justamente como vai funcionar e como vai garantir essa segurança. Você falou bastante de VMs, né? Então a gente vai falar também de VMs confidenciais, no caso da implementação do OpenShift, né? A gente vai ter um operador para isso. Essa VM confidencial vai carregar um pod, esse pod vai ter o container e aí sim a gente vai executar essa aplicação com seus dados, né, também criptografados. Um outro aspecto importante também do OpenShift, já que a gente está falando de implementação junto com a Red Hat, né? É que a gente implementa também containers confidenciais que já vem da CNCF, mas também um projeto chamado Sandboxes, onde a gente faz então esse operador e além disso também é importante garantir que antes de ser deployada a aplicação com seus dados, seja feito esse processo de attestation, que você também comentou. Então ele já vem implementado dentro da nossa solução, e garante, assim, que a solução vai estar totalmente segura e confiável. Entendi. Então, pelo que vocês estão falando, né, dá para perceber que esse ambiente verificável, né, que a computação confidencial cria, ela pode ser muito útil, principalmente para quem lida com dados sensíveis, dados críticos, como é o setor financeiro. Mas eu queria que vocês exemplificassem um pouco mais, assim, de quem dentro do setor financeiro, né, quais tipos de instituições ou players pode se beneficiar dessa tecnologia, né? Quais seriam esses casos de uso? Eu acho que é importante citar como ela é uma tecnologia que é recente, em evolução, né? Tem muitas funções, né? Até a gente falando sobre essas tecnologias, tem muitas coisas que estão em tech preview, né? E ainda processos iniciais de desenvolvimento. Os conceitos estão sendo criados dentro desses consórcios, né? Dentro da CCC, né? Da Confidential Computing Consortium. E eu entendo que daqui a alguns anos vai ser algo ubíquo, como a gente fala hoje de um firewall, como a gente fala de uma microsegmentação, né, que hoje também já é super comum, né, no ambiente de OpenShift, você ter a segmentação de cada container. Isso é uma coisa que eu entendo que é uma evolução natural de estar em uma quantidade cada vez maior de aplicações, né? Só que tem casos de usos mais claros e simples, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de serviços financeiros, né, serviços bancários principalmente, quando você está falando de uma ledger, né, ou seja, onde guarda o saldo bancário, você tem uma informação ali muito sensível, regulada, com como eu posso dizer, como um vetor ou como um alvo de ataque muito propício, né? Então, se você vai atacar um banco, o que você vai querer atacar? Ou a conta corrente, né? Ou quanto é que o salário está na conta corrente. Então, ele lida com dados privados em dados que são alvo.
Então, esse para nós, eu acho que é um ponto muito importante, você vê o setor financeiro como uma grande alavanca das funções de computação confidencial, principalmente quando os ambientes bancários, e aí tanto os grandes, ainda mais os menores, indo para clouds públicas, né? Para clouds de terceiros, infraestrutura de terceiros, e você tendo que manter esse ambiente confidencial dentro de um ambiente verificável. Como que você garante que os dados não estão sendo acessados pelo seu provedor de serviços? Isso é um ponto crítico. Então, quando você está falando de todo o ambiente regulatório, né? E aí a gente fala no nacional, no Bacen, a gente pode falar também no internacional, mas a gente pode falar até de frameworks de segurança, PCI, ISO 27001, todas elas têm uma conexão com isso. Quanto mais o teu isolamento ficar claro e verificável, mais fácil para você é mostrar isso para uma auditoria, né? Então começa por aí. Mas do ponto de vista de segurança prática, ela é muito importante porque você elimina os ataques que você tem pouca possibilidade de mitigar, que são os que vêm dos teus terceiros, dos teus provedores de serviço. Então, esse ponto é crítico. Então, a gente vê, né, citando alguns exemplos, eu falei, core bancário, né, quem lida com transações, não, principalmente no ambiente de Pix, né, que é um dos casos aqui de uso bem grandes dentro da RTM, é um dos nossos focos, transações de tesouro, tudo que lida com dados que demandem um alto nível de confidencialidade, eu acho que tem sim uso para esse caso, né? Só que, volto a dizer, hoje não é um requisito, né? Não é um requisito, é uma tecnologia que está em desenvolvimento, mas eu entendo que é algo que vai virar comum no longo prazo. Então, acho que quem se preparar antes vai estar melhor preparado para os ataques que vão começar a aparecer em seguida em relação a isso. E como você falou, assim, ainda está em crescimento, né? Ela vai ser ainda adotada, provavelmente, né? É uma boa tecnologia para esse setor, então provavelmente pode ser que seja ainda bastante adotada pelo setor. Mas para as instituições que estão pensando em adotá-la, elas podem enfrentar algumas barreiras, né? Em relação a essa implementação. Pode ser até em relação ao custo da tecnologia ou a complexidade de você integrar essa tecnologia, né? À sua nuvem, enfim. Como é que isso pode ser superado, né? Como tornar essa tecnologia mais acessível para as instituições financeiras? Eu acho que a gente estava falando um pouco sobre as tecnologias mais atuais né, relacionadas ao OpenShift. Claro, tem uma relação direta com os projetos da CNCF, né? E eu vejo que tem muito trabalho em tornar isso mais acessível. É ponto principal, né? Porque é uma tecnologia que até pouco tempo ela estava muito restrita. Hoje a gente vê facilidades, principalmente com o uso no caso do ambiente do OpenShift, né, a criação dos operators em cima disso, eu acho que facilitam muito os processos de deployment. Esse ambiente que nós, inclusive, estamos iniciando a validação, né, dentro, ou os testes e disponibilizando-se, inclusive, para os nossos clientes da RTN Cloud, é exatamente usando essas tecnologias que facilitam o processo. Então, passa primeiro por obviamente, conhecimento do teu fornecedor de serviço, né? Acho que isso é um ponto importante. Entender o caso de uso que você precisa, onde aquilo tenha real uso, e ter um apoio, né? Ter o apoio para essa implementação. Eu acho que as tecnologias são um apoio e as pessoas, obviamente, que precisam estar com esse conhecimento. E o que a gente vem tentando fazer é disponibilizar essas tecnologias, né? Dentro da infraestrutura aqui, no caso da RTM, outros provedores já têm essa disponibilidade. Um que eu acho líder, posso citar na vanguarda disso, é a Azure, Microsoft. Eles têm feito um trabalho muito importante de disseminação dessa funcionalidade, né? E do ponto de vista de aplicação, a Red Hat, eu acho que vem liderando nessa função com os containers, com os operators voltados aos containers confidenciais, né? Então, e o setor financeiro é extremamente regulado, né? Então tem muitos desafios aí para justamente como garantir que esses dados estejam confiáveis. A gente já percebe que existem várias iniciativas, não somente aqui na América Latina, no Brasil, mas fora também, de experimentação de uma tecnologia que é Tech Preview, mas já está bastante avançada. Então a gente vê a aplicabilidade disso em muitas documentações, vídeos,
Já existe muita disponibilidade de como começar a executar do começo ao fim e implementar um ciclo de vida de aplicação onde ela vai ser garantida de cabo a rabo, totalmente segura. E aquilo que a gente comentou, né? O principal aspecto nem mesmo o administrador do sistema operativo vai conseguir visualizar isso. Então, isso é algo que é extremamente poderoso no que a gente percebe hoje em cenários multinuvem ou nuvem híbrida, né? Então, eu acho que é fantástico como a gente vem lidando com isso. Esse eu acho que é o ponto principal que a gente falar. A gente está falando sobre o ambiente, né, verificável, onde você está, o Trust Execution, né, como é definido, e você tem ali uma garantia de que o administrador daquela infraestrutura, que pode ser o terceiro, mas quando a gente fala em estruturas maiores, você tem a segmentação de equipes, né? E a equipe que mantém o sistema operacional não tem acesso àquele dado que é o dado confidencial. Isso vamos dizer assim, é algo que já é comum numa segmentação, mas não nesse nível. Porque você sempre tem uma possibilidade de acesso direto à memória do servidor, de acesso à informação dos registradores. E isso é o que eu vejo que essa tecnologia, as tecnologias que vêm sendo implementadas, né? Então, como eu falei, a AMD teve uma vanguarda nisso e é a base vamos dizer assim, a base tecnológica dos casos de uso existentes, né? Quando a gente vai lá na Azure, você vai ver lá os processadores AMD que permitem isso, né? As extensões SEV, SNP, que é a que hoje permite a real computação confidencial. E a Intel também, desde 2023, se não me engano, ela lançou o primeiro modelo com extensões comparáveis a isso, a fazer isolamento de VMs, né? E aí a gente está falando numa profundidade muito maior do que antes você fazia, a senha de root você não tem, né? Tá brincando com isso agora há pouco. Exatamente, mas você consegue de diferentes maneiras, né? Tem coisas que são muito, tem ataques que obviamente são só teóricos ou coisas muito complexas, mas tem alguns que são fáceis, como você ter acesso, você através de um acesso privilegiado no sistema operacional, ter acesso às áreas de memória de todas as aplicações e conseguir exfiltrar dados de conta, por exemplo. Então, assim, é algo que é real e é simples de ser até mesmo executado, né, por uma pessoa habilidosa. Agora, quando a gente está falando dessas tecnologias, você tem uma real segmentação, que é isso que a gente entende que é o futuro, né? Volto a dizer, eu acredito que isso vai ser algo que vai constar num PCI DSS daqui a alguns anos, vai constar numa... Então, é o momento realmente de todo mundo, acho que, se preparar e identificar os seus casos de uso e começar a aprender sobre a tecnologia. E uma curiosidade, assim, esse ambiente verificável, né, esse ambiente enclausurado, né, que proporciona a computação confidencial, vocês acham que isso vai proporcionar também uma maior parceria, colaboração entre as empresas do setor financeiro? Por exemplo, um exemplo seria uma análise de antifraudes, né? Tipo, bancos, fintechs e outros tipos de parceiro poderiam colaborar mais por conta desse ambiente verificável? Esse é um ponto importante mesmo, porque quando a gente fala de várias partes colaborando num ambiente confiável, ninguém quer necessariamente mostrar os seus dados, mas muitas vezes quer processar esses dados e ter um resultado comum, né? Porque acabam colaborando entre si. O setor financeiro é muito colaborativo quando se fala de casos de uso comuns, como detecção de fraude, como você mesma disse, entre outros vários. Então, com o conceito de confidential containers, ou os containers confidenciais, você consegue disponibilizar esses dados que são da própria instituição financeira sem que as outras partes consigam acessá-las também. Então, isso vai trazer uma confiança maior até também no mercado financeiro para que cada vez mais a colaboração possa existir. Eu entendo isso também. Eu acho que, falando em termos práticos de execução, o que você tem são diferentes ambientes confidenciais de execução dentro de uma mesma infraestrutura. Cada um gerenciando o seu acesso. Inclusive, esse gerenciamento de acesso nessa arquitetura, né, ela pode ser feita de maneira externa. Então, você pode ter, por exemplo, um provedor executando um workload que precisa processar um dado sensível dentro da própria infraestrutura desse banco, né, dessa instituição, e ele tendo e essa execução ser validada em tempo real por ele que está externo.
ele consegue tanto ali dentro ter uma validação de que o software que está carregando é o correto, que as extensões de segurança estão carregadas, que tudo está funcionando da maneira como é esperado, para daí sim ter acesso a uma chave de criptografia e poder ter acesso aos dados que lhe forem permitidos. Então você consegue isolar os diferentes workloads de diferentes empresas que estão trabalhando dentro de uma mesma infraestrutura, né, trabalhando os mesmos conjuntos de dados, cada um tendo a sua validação e sua verificação. Então esse eu acho que é a grande magia, a grande sacada disso em relação às outras tecnologias que existem hoje, né? Bom, e falando sobre a magia, né, sobre essa questão dessa tecnologia, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a solução RTM Red Hat, né? Porque a RTM Red Hat tem uma parceria para oferecer os containers confidenciais na nuvem da RTM, que se chama Cloud Services, e é uma nuvem específica para o setor financeiro. Essa tecnologia ela é disponibilizada por meio do OpenShift, né, da plataforma OpenShift. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre os benefícios dessa solução, como que as instituições financeiras podem, né, se aproveitar, né, e utilizá-la de uma forma que seja benéfica para eles. Eu posso destacar, como a gente notou aqui durante o podcast, existe uma competência técnica muito grande aqui na RTM, a gente percebeu isso ao longo da nossa conversa. Isso é fantástico, é realmente um parceiro que a gente tem com muito valor e traz um diferencial muito grande nessas implementações de projetos críticos com a solução OpenShift. Além de ser, de terem várias certificações, né, e isso comprova o quanto existe de confiança entre as duas empresas. Então, a gente certamente vai estar apoiando com suporte, mas a liderança de projetos aqui com a RTM está garantida, né? Obrigado pelas palavras, né? A gente realmente vem se esforçando para estar na vanguarda das funcionalidades de segurança que vão ser requisitadas pelo mercado, né? Esse é um exemplo. Assim, para ser honesto, a gente tem que botar um ponto. Essas são tecnologias em tech preview, né? Como a gente tinha comentado, né? Então, não é algo que a gente que não é um produto de prateleira nesse momento, né? Até porque as tecnologias estão sendo desenvolvidas, né? Não tem muito como ser diferente. Mas o que nós temos nesse momento, bem, primeiro, nós obviamente temos a oferta de OpenShift, que foi lançada, foi inclusive acho que no Febraban aqui no ano passado, se não me engano, né? OpenShift Autopilot, a parceria com a Red Hat já vem de longa data, se não me engano, acho que o contrato começou em 2020, né? Eu ainda não estava aqui na RTM, mas a gente focou em crescer a quantidade de serviços, né? E focar nesses requisitos de segurança, né? Então, hoje a RTM ela tem uma oferta baseada em Red Hat OpenStack, né? Que é o nosso IaaS tradicional. Nós temos uma oferta baseada em OpenShift, que é o Autopilot, que nós carinhosamente apelidamos de Autopilot, que nada mais é do que uma solução as a service, com todo o know-how da Red Hat, toda a vanguarda ali de tecnologias que a Red Hat traz para o mercado financeiro e sua liderança, né? Tem N cases, alguns eu sei que a gente não pode falar, mas são cases muito, muito importantes dentro do mercado financeiro, não só nacional, como global, né? E o nosso foco com o container confidencial é manter essa vanguarda e trazer esses recursos dentro dessa nossa oferta de OpenShift Autopilot. Então, imagina que o nosso grande ponto aqui para atacar são as instituições pequeno e médio porte que querem buscar esse outro nível de segurança dentro do modelo as a service, sem precisar ter até mesmo um cluster dedicado para ele. A gente consegue compartimentizar essa solução e entregar os containers da aplicação dele de uma maneira confidencial, verificável por ele, né, dentro desse ambiente de execução segura, né? E esse é o nosso foco. Então, nesse momento, a gente ainda, como Technology Preview, a gente suporta casos de uso de clientes que querem validar isso. Então, nossos principais casos agora, nós temos parcerias com ambientes de core bank, né? Um dos casos ali é da Larian, que tem conversado conosco já sobre esse assunto. A gente tem outros parceiros também que trazem isso. E nós estamos validando essas soluções com os clientes. Então, a gente já pode testar os casos de uso. Nós investimos, né? O que a RTM fez foi investir, obviamente, em equipamentos com essa capacidade, né? E na parceria e nos softwares necessários para que isso aconteça, no conhecimento.
E a gente está nesse ponto de maturidade onde a gente está validando isso com os clientes como um Technology Preview e em breve pretendemos oferecer isso como um serviço de prateleira mesmo, com essa facilidade de, mesmo para pequenos casos de uso, poderem ser utilizados. Já tem uma previsão? A tecnologia está realmente em desenvolvimento. Então, hoje, o Tech Preview, se não me engano, foi lançado em janeiro, né? Em janeiro a gente teve o Tech Preview lançado, a gente já está colocando isso estamos, né, em laboratório, num novo site, uma estrutura que nós temos com equipamentos que comportem essa funcionalidade. E eu acredito que isso é uma solução que está avançando a passos largos, né? Existe um investimento bastante grande. E eu queria destacar que mesmo sendo um Tech Preview, a RTM já está à frente disso, né? Já começou a experimentar, a testar antecipadamente. Então, de fato, vem na vanguarda de uma tecnologia extremamente importante para o setor financeiro e já muito à frente para adoção e implementação dessa tecnologia. Então, é fantástico o que vocês vêm fazendo com a parte de containers confidenciais. Não, legal. E o que a gente vê é a Red Hat numa liderança ali dentro do consórcio, né? Que tem todos, claro, os grandes players, né? Próprios provedores de hardware, AMD, Intel fazem parte, né? E eu entendo, eu vejo a velocidade do desenvolvimento, o quanto há pouco tempo a gente só falava de Azure, só falava de processadores AMD, já entrou processadores Intel, entrou as funcionalidades. Claro que é uma tecnologia, a gente tá falando Tech Preview, mas é uma tecnologia que já funciona, já roda, né? A gente tá testando casos reais, não é só em Casos de uso, né? a gente já consegue, ela funciona. Só que, claro, tem pontos pra gente resolver, tem pontos pra serem melhorados. Então, assim, eu acho que a gente tá nesse momento onde a tecnologia tá se refinando para ela entrar em produção de uma maneira adequada. Bom, a gente está chegando no final do nosso papo aqui, foi incrível. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação. Acho que deu para, né, a gente começar a entender um pouco melhor sobre essa tecnologia de computação confidencial. Mas antes da gente finalizar, queria saber se vocês querem deixar mais algum recado para a plateia, alguma coisa, outra informação que vocês acham que a gente não abordou aqui. Somente agradecer algum convite de participar desse podcast tão importante, de uma tecnologia tão relevante no mercado financeiro. E conte conosco, né? Essa parceria é extremamente importante e estaremos juntos aí em vários projetos. Maravilha, acho que é o mesmo. A gente está ansioso para colocar essas funcionalidades em produção e realmente ver o valor entregue ao final disso, né? A nossa equipe toda está bem entusiasmada com essas novidades tecnológicas, né? E essa, para nós, falando do mercado financeiro onde a gente atua, é muito importante. E estamos abertos a casos de uso, então, tanto provedores de serviços como próprio clientes, nós estamos abertos a caso e né, o nosso contato está sempre disponível através da nossa equipe comercial da RTM e queremos colocar casos em produção. Esse é o nosso foco. Bom, é isso. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, André. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, agradecemos a audiência, esperamos que tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar seu like ou seu comentário lá nas nossas redes sociais. É isso e até a próxima. Um abraço.